Olá, sejam bem-vindos para mais esta aula online. Estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram quanto no YouTube, e hoje nós vamos falar sobre linguagem corporal na oratória. Nós sabemos que a linguagem corporal, ela é, assim, vamos dizer, um dos itens mais, eu diria, delicados quando nós estamos falando, ou quando nós vamos nos preparar para uma apresentação em público. E por que eu falo que a linguagem corporal é uma questão delicada? Se nós formos fazer um percentual em relação, então, à linguagem corporal, a nossa, o nosso roteiro, o que a gente transmite com a nossa entonação, a linguagem corporal, ela vai ter um percentual muito elevado em relação à nossa fala em público. E por que isso? Eu já tenho certeza que vocês, em algum momento em que estiveram em alguma aula ou em alguma palestra, você certamente, a linguagem corporal da pessoa, do palestrante ou do professor chamou muito mais atenção do que, às vezes, o assunto. Então, nós vamos falar sobre esses tópicos hoje, essa relação da linguagem corporal, essa visão do que ela representa na nossa fala em público e por que ela tem esse percentual tão elevado na fala em público. E aí nós partimos dizendo que a linguagem corporal, ela é essa ferramenta poderosa. E por que a linguagem corporal é essa ferramenta poderosa? Porque a nossa linguagem, ela se sobressai, tanto a visão da linguagem falada, quanto principalmente a corporal. Então, um dos primeiros itens que nós temos de ter atenção, né, em relação à nossa fala em público, a linguagem corporal, é manter a nossa postura ereta e confiante. Porque imagina se você está falando assim, sabe? E você, eu estou aqui sentada, mas imagina aquela pessoa que está de pé, de repente, olhando para o seu público, e ele está numa posição assim, meio desleixado, sabe? Assim, de braço cruzado. Então, quando você tem essa linguagem que você transmite com o seu corpo confiança, que você fica com essa postura ereta, ela vai ajudar a reforçar a sua mensagem. Ela vai ajudar a transmitir a confiança necessária. Agora, se você fica todo largado assim, né, em relação à fala em público, o público, com certeza, a plateia, ela vai se desinteressar. Então, esse é um dos primeiros aspectos que eu reforço em relação à nossa fala em público, pensando a relação da linguagem corporal. O segundo aspecto que nós temos de nos atentar na nossa apresentação, numa reunião, agora eu estou no momento em que nós estamos no final do semestre, os trabalhos de graduação estão aí para serem apresentados. Então, um segundo aspecto que nós temos de tomar atenção é fazer contato visual. Eu estou aqui, claro, olhando para a minha câmera, mas procurando olhar para a câmera, porque se eu estivesse olhando para mim, eu não estaria fazendo contato visual com vocês. Então, quando vocês estão diante da câmera, vocês têm de procurar fazer esse contato visual neste nível virtual. Agora, quando vocês estão no presencial, é interessante que vocês façam um contato visual olhando para todas as pessoas. Você nunca deve ficar assim, sabe, olhando fixadamente só para uma pessoa, porque você pode acabar
constrangendo essa pessoa. Então, o que acontece? Ó, nós temos uma pessoa aqui que está comentando. Eu já sei quem é, minha orientanda. Elaine falou que assim, o meu trabalho de graduação já vou apresentar na segunda-feira. Ansiedade a mil. Elaine, você sabe tudo do trabalho, estou muito confiante neste grupo e tudo vai dar certo. Então, eu estava falando do segundo aspecto, da relação do contato visual. Porque quando a pessoa está falando e de repente, sabe assim, de repente ela fica lendo, tal, olhando para o chão ou olhando. Tem uns palestrantes que falam que quando você tem muita insegurança, você tem que olhar por cima da cabeça da pessoa, imaginando como se estivesse alguém lá no final da fila. Gente, é meio esquisito, porque a pessoa que está no final da fila vai saber que você está olhando para o nada. Então, é fundamental que você se concentre e que você faça a interação com todo mundo. Agora, um detalhe muito pontual: você, de repente, pode perceber que nessa passada de olhos tem alguém que não está muito interessado e de repente a pessoa está assim, sabe, de braço cruzado, ou a pessoa, sabe, está franzindo a testa. Procure, então, não ficar olhando ou tentando interagir tanto com essa pessoa. Eu, por exemplo, procuro fazer contato visual com aquelas pessoas que me dão uma devolutiva boa, para ter essa troca, para que você demonstre essa empatia pelo seu público. Então, esse segundo aspecto que eu estou tratando em relação à linguagem corporal é o contato visual. Um terceiro aspecto em relação à nossa apresentação em público é usar gestos que reforcem a nossa mensagem. Aqui existe um componente muito interessante, porque os gestos, se eles usados na medida adequada, eles vão reforçar a nossa mensagem. Agora, se a pessoa fica, sabe, de repente, se movimentando, porque, gente, fazer uma movimentação exacerbada, exagerada, é uma coisa. Agora, fazer gestos que visem reforçar a sua mensagem é outra. Então, quando você faz gestos que reforçam a sua mensagem, é tudo para que você torne a fala mais dinâmica. É para que você, por exemplo, envolva mais o público. Então, você pode, por exemplo, reforçar: olha, eu vou falar de 4 aspectos relacionados ao ICMS do Estado de São Paulo. O primeiro aspecto, então você pode utilizar, por exemplo, esses gestos relacionados aos números, você pode usar esses gestos relacionados a quando você vai fazer determinados é, é, apelos para o público, por exemplo, tenha força. Então, você demonstra com os seus gestos algo relacionado àquela mensagem, àquela palavra específica. Então, muito cuidado. Claro, também cuidado para você não transmitir gestos que denotem ao contrário, porque às vezes tem gente que fica, sabe assim, de repente fazendo esses movimentos, mexendo no cabelo ou fazendo os gestos, como por exemplo, colocando assim, sabe, a mão na cintura. Isso denota uma certa falta de desinteresse pela fala. Então, fique atento aos seus gestos. Ah, mas como é que eu vou me dar conta de tudo isso? Gente, olha, é um aspecto que eu sempre trato em todas as minhas falas. Treino, prática, treino, prática. Se você quer ter uma oratória brilhante, ó, tem a Aninha aqui, minha querida aluna de eventos, sei bem como é. Porque apresentaram um trabalho há poucos dias e eu
falei essa relação aí dos gestos. Então, o gesto ele visa, não é, a principal função que eu diria do gesto é tornar a sua apresentação mais dinâmica, né? Porque imagina se você vai de repente falar e imagina se eu estou aqui, gente, de bracinho cruzados, sem gesticular, sem demonstrar o que eu quero enfatizar com as minhas palavras e se eu não faço uma gesticulação eficaz. Um outro aspecto em relação à nossa apresentação é voltada para as nossas expressões faciais. Hoje até estava preparando essa aula e eu estava assistindo a uns vídeos do Victor. Depois, o canal dele é Metaforando. Victor Santos, se não me engano, ele é um perito em traduzir, em decifrar expressões faciais. Ele é um perito na área, se não me engano, forense, na área criminal. Então ele estava falando, ele estava dando assim apresentando várias leituras sobre as nossas microexpressões faciais. Então, por exemplo, às vezes quando você fala assim, sabe, meio com a boca de pato, quando de repente você denota que você não está gostando muito, a pessoa te fala uma coisa e fala, ou de repente a pessoa fala uma coisa e você fica assim, sabe, franze a testa e fica, nossa, será que eu tenho de ouvir isso? Ou quando você de repente coloca a mão assim e fica com a boca um pouco torta, demonstrando assim que não está gostando muito e a linguagem está muito chata. Então, essas microexpressões faciais, não é? Elas ajudam a transmitir a emoção. Agora, ao contrário disso, se você faz essas microexpressões em demasia, elas vão, ao mesmo tempo, te trazer algo negativo para a sua fala. Então, por que é necessário você, hoje em dia, com toda a tecnologia que nós temos, né? Porque antigamente as pessoas faziam treino em frente ao espelho. Hoje não, gente. Pega a sua câmera, pega o seu celular e vá fazer gravações. Aí você percebe se você está, por exemplo, franzindo demais um lado da sobrancelha, está mexendo muito aqui com determinada mão. Então, observe que todas essas questões, elas visam a te dar uma segurança antes da sua fala em público. Porque tenho certeza que, claro, que toda apresentação que a gente faz, a gente chega no final, eu, por exemplo, sou muito exigente, eu sempre chego no final e penso assim, poderia ter enfatizado tal aspecto, poderia ter tratado do outro. Então, tudo isso, quando você faz esse preparo, esse treino, quando você se observa, tem este autocuidado no sentido assim de sempre melhorar as questões relacionadas à sua apresentação. Então, é interessante para você, claro, sempre ter mais segurança em relação às suas apresentações e às suas falas em público. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. Um detalhezinho, gente, o copinho de água, ou como eu estou aqui, com o copo e com a garrafa de água, esteja com o copo, com a garrafa de água junto da apresentação. Por quê? Às vezes você tem um descansozinho na sua apresentação, como eu fiz agora, joguei essa questão para vocês, olha, podem fazer perguntas. Então, tudo isso ele vai dando um certo fôlego para você falar mais devagar, para você ter o tempo para interagir, porque muitas vezes, se você tem uma apresentação que é muito longa, então tudo isso visa que você consiga ter esses fôlegos durante a sua fala em público. Então, revisando o que eu estou tratando nesta microaula, para quem chegou agora, essas aulas são curtinhas mesmo,
Olha, a Gabi, querida! A Gabi está lá nos Estados Unidos, é isso? Ela falou: eu gaguejo quando tenho que falar em público. Tem alguma dica de como evitar isso? Ah, muitas dicas, Gabi, querida, saudade de você. Olha, em relação à questão da gagueira, claro, se não for algo relacionado a algum sentimento, alguma emoção que você tem aí, que realmente tenha que desenvolver com um fonoaudiólogo, eu sempre sou honesta também, às vezes, em dizer: olha, isso você tem de procurar um terapeuta, isso você tem de procurar um fono. Mas às vezes essa gagueira ou essa fala que você faz durante a sua apresentação, você resolve aos poucos quando você vai fazendo esse preparo, esse treino. Então, com essas sugestões que eu estou trabalhando aqui, principalmente, gente, é algo que eu sempre vou repetir em todas as lives, em todas as palestras. Gravem as suas apresentações. Vocês acreditam que depois que eu gravo a aula, eu assisto toda a aula, porque eu estou gravando aqui no Instagram e também no YouTube, eu assisto toda a aula e vou rever para depois sempre melhorar um pouquinho. Por exemplo, a aula passada eu me demorei, acho que foi quase 40 minutos. E a ideia é a gente sempre fazer aulas mais curtas ou microaulas, não é? Então, eu digo que a parte que você faz a gravação, Gabi, por exemplo, e você vai perceber em relação, por exemplo, à sua gagueira. Agora, e não acredito que seja muito, viu, Gabi? Agora, em relação a isso, como é que a gente pode melhorar essa questão? Primeiro, fazendo aquecimento vocal já ajuda bastante, porque às vezes não é uma gagueira em si, você não está lá, né, de repente falando, não é que você tenha este problema relacionado a alguma emoção, mas vez ou outra eu mesma estou aqui, de vez em quando eu estendo alguma vogal. É tranquilo, gente. A gente não vai falar também como se estivesse que vamos falar nas Nações Unidas, num ambiente extremamente formal. Não é isso. Às vezes a gente comete um dito deslize ou outro e fica tudo tranquilo. A ideia é que você não trave. Essas aulas, microaulas todas que nós estamos trazendo, é para você sempre pensar em outra técnica, aprimorar um pouquinho mais. Então, eu diria que essa questão da gravação, por exemplo, na aula anterior, que está gravada, e vocês podem acessá-la, nós falamos dos aspectos fundamentais, não é? De como que você deve fazer todo o preparo, como que você deve estudar, se preparar para o assunto, buscar. Então, em cada aula, nós estamos trazendo questões fundamentais. Hoje, como nós trouxemos essa questão da linguagem corporal, porque, como eu dizia no início, a linguagem corporal, muitos livros, eles trazem. Gente, o percentual é assim, eu sei que vocês vão dizer, não, é terrível. Quando nós estamos falando em público, a chamar a atenção, o que chama a atenção do público, 6% somente é o conteúdo e 74, desculpa, a pessoa das letras abafa, 94% é a relação da fala e das expressões. As expressões e a performance é 57%. Gente, depois faz a outra continha aí. Então, veja, não é que você não tenha de saber o seu assunto. Dominar o assunto é fundamental. Mas os outros detalhes que chamam mais atenção, principalmente em relação à linguagem corporal, você tem de se precaver, você tem de se auto-observar para dizer: não, de repente eu ando muito, de repente eu me mexo demais.
Eu tenho um aluno da área de RH que ele foi fazer uma oficina de oratória e um dia eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Ele ficava andando na frente assim do tablado e tec, 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 tec. Eu falei, criatura, o que que acontece? Aí outro dia a gente foi fazer, e ele foi estudando, tal, melhorou. Aí outro dia nós fomos fazer um ensaio para as bancas que vão acontecer na semana que vem. Ele falou, viu, Marge, já não estou andando tanto. Por quê? Porque ele se colocou na sua autoconsciência a questão de que ele tinha de parar de ficar andando para lá e para cá. Porque às vezes, imagina, você ficar andando, você vai deixar a pessoa assim, sabe? Meio que numa posição pêndulo. A Gabi, o que a Gabi falou? A Apple fez o lançamento de um novo dispositivo e durante a apresentação deles consegui perceber várias coisas que você fala nas suas aulas. Ah, que legal, posicionamento das mãos e tudo. É muito, muito interessante, Gabi, porque né, a tecnologia está aí a nosso favor, né? E, de fato, o que eles buscam na tecnologia é trazer essas pesquisas todas, essa relação aí do percentual, do que reflete a linguagem corporal na nossa fala, gente, eu desculpe, mas é terrível, porque às vezes, se você não quiser chamar atenção, coloca um terninho bem básico, né? Não coloca nenhum. Ó, vocês estão vendo que hoje eu estou bem basiquinha aqui de colar, brinquinho fino. Mas outro dia eu fui para uma palestra e eu estava com um colar bem chamando atenção. E a pessoa chegava e falava assim: esse colar é grudado? Isso aí faz parte da sua blusa? Por quê? Porque era um ambiente mais à noite, mais descontraído. Então, veja, o que, que nós queremos? Dependendo do ambiente, eu vou escolher a roupa, eu vou me adequar em relação aos gestos. Imagina se você vai para uma reunião de negócios, a posição em que você senta na mesa para negociação, ela vai dizer muito da sua liderança. Então, se você senta na ponta da mesa, se você senta dos lados, tem alguns ambientes em que a cadeira do diretor ela está mais elevada. Tudo isso traz uma relação de poder e de domínio na sua fala. Então, meus queridos, esses são os aspectos fundamentais que eu quis trazer hoje aqui, fazendo uma recapitulação sobre a linguagem corporal como uma poderosa ferramenta para melhorar a nossa oratória. Então, primeiro, eu trouxe dos aspectos relacionados a você manter uma postura ereta para você transmitir confiança, porque se você estiver assim meio caidinho ou caidinha, você vai demonstrar insegurança. Segundo, eu trouxe esse aspecto relacionado ao contato visual. Então, se você estiver, por exemplo, gravando um vídeo, que você está usando a sua oratória, quando está gravando um vídeo, procure identificar onde está a sua câmera, porque você identificando onde está a sua câmera, você fica interagindo com a câmera e não olhando para você, porque tem pessoas que, gente, me dá uma agonia tão grande quando a pessoa está gravando o vídeo e não fica interagindo com o virtual, com o seu público. Então, fazer esse contato visual com o público, mesmo que seja no ambiente virtual, porque aí você vai demonstrar toda a confiança, credibilidade. Imagina se eu estivesse aqui, né, olhando para baixo, lendo, qual é a confiança e a credibilidade que eu vou transmitir. O terceiro aspecto que eu trouxe é relacionado a usar gestos que reforçam a sua mensagem. Então, não gesticular em demasia, trazer, por exemplo, algum gesto que vá reforçar a sua relação. Ah, vamos ter força, vamos dar as mãos e trabalharmos num objetivo em conjunto. Então, veja, quando você vai fazer esses gestos, é para reforçar a sua fala. Claro que, ao contrário, de repente, quando a pessoa fica um gestual, uma posição de defensiva, não é? Isso pode denotar algo negativo. E, por fim, eu falei das expressões faciais. Né? Quando você, às vezes, sem querer, a pessoa fala alguma coisa, você não gosta muito, você fica, né? Então, você representa toda a sua empatia pela pessoa ou, de repente, a sua antipatia pela pessoa.
Ah, de, por outro lado, não é, as expressões faciais, de repente, quando você fica assim, sabe, dá uma franzidinha no olho, você fica assim pensando, será mesmo que essa pessoa está falando, ela tem bases científicas? Então, cuidado com essas microexpressões faciais, porque elas podem denotar vários apelos positivos ou negativos, alegria, tristeza e assim por diante. E aí, não é, eu fecho essa live, essa micro live bem curtinha, que a ideia de você usar essas expressões corporais, né, esses gestos, toda a sua expressão facial é para que você seja um orador, uma oradora que transmita mais confiança para o seu público. E isso você vai conseguir, meus brilhantes, porque eu chamo a minha comunidade de brilhante. Quem não conhece e não sabe por que eu chamo vocês de brilhante, veja aí nos destaques que eu conto toda a história, essa relação com o verbo argumentar, que vem de argu, vem de fazer brilhar. Então, meus brilhantes, eu quero que vocês brilhem, eu quero que aos poucos colocar esses brilhinhos em vocês. E essas foram as minhas sugestões, as minhas impressões que eu trouxe em relação à linguagem corporal. Não esqueçam, toda quarta-feira, às 19 horas, no horário do Brasil. Agradeço a pessoa que estava nos Estados Unidos nos assistindo também. Gabi, foi um prazer e muito obrigada por estarem aqui. Até quarta-feira que vem.